Você pode estar pensando, não, comigo acontece diferente, eu consigo. Eu também um dia pensei assim, que eu conseguia por mim mesmo. Achava que com o conhecimento que eu já tinha, uma vida de espiritualidade que eu já tinha, com a palavra que eu estudava desde que entrei no seminário, pensava que eu tinha tudo isso à minha disposição e que eu estava realmente aí comprometido e, ao mesmo tempo, vivendo. Eu tive uma primeira crise de ansiedade que desencadeou em mim um medo danado já no seminário. Foi difícil sair da crise de pânico, porque nós mudamos do seminário, morávamos num bairro e fomos para um bairro bem distante, mais de regiões de chácaras. Morava no Campo Belo, fomos morar no Álamos, já perto de Parelheiros, cheio de chácara, andava 1 quilômetro no meio do mato para ir para o asfalto, ou seja, tudo aquilo começou a desencadear em mim muitos medos. E toda essa distração só fazia o quê? Só fazia eu arder em dor interna. Então, os meus pensamentos positivos era um pensamento que não trazia para mim enfrentamentos, e isso virou uma armadilha. O silêncio alimentou muito mais os monstros dentro de mim, que são os pensamentos intrusivos, essas coisas todas mais. Então, diante disso, eu preciso hoje tratar com você o que não funciona, para amanhã a gente começar a pensar no que funciona e na quinta-feira apresentar o que Deus me inspirou através de mim mesmo e de muitos que têm ajudado, a ajudar você, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir por este caminho. Vou apresentar para você algumas coisas que não funcionam. Por exemplo, vou listar aqui para você ficar bem entendido mesmo. A distração constante, pensamento positivo forçado, fugir das situações que causam ansiedade, isolamento, querer controlar tudo o tempo todo, buscar soluções imediatas e milagrosas, né? E o sétimo, acreditar que é só falta de fé e força de vontade. Isso aqui foi o que eu mais passei, porque eu me cobrava. Eu, um homem de fé, formado já há tantos anos como padre, eu tenho 19 anos de padre. Então, diante disso, eu ficava, né, buscando isso em mim. Então, a distração constante é o quê? É quando a gente busca, a gente se afunda nas redes sociais, na TV, buscando séries, comendo, bebida, trabalho, né? E por que isso não funciona? Porque isso só abafa o sintoma. Não trata a causa. É como se você tivesse uma dor constante e ficasse tomando Novalgina, que tira a dor, mas o que está causando a dor está lá, quietinha. Que vai chegar uma hora que nem a Novalgina vai servir, né? A ansiedade volta ainda mais forte nesse caso, quando a distração acaba. Porque você não vai ver série pro resto da vida, você não vai ficar na rede social do resto da vida, você não vai trabalhar pro resto da vida. Vai ter hora que vai ter que parar. E quando você parar, meu filho, ó, te afunda de uma forma muito, muito pior. Então, o que isso é? Isso é um contraintuitivo. Por quê? Porque você pensa que não pensar no problema ajuda mais do que só dar mais força ao medo escondido. Tipo assim, eu vou fingir que o problema não existe, não vou ficar pensando, não vou dar vazão, porque se eu ficar pensando nele é como se eu alimentasse mais. Ó, furada. O pensamento positivo, que eu chamo de forçado, né? Isso já é um pouco eu mesmo que indico com esse nome, porque muita gente quer pensar no positivo. E eu falo que é um pensamento positivo forçado. Por quê? Porque você pensar positivo o tempo inteiro, você está forçando. Porque você quer lutar contra os pensamentos intrusivos, você quer pensar contra o real dos pensamentos, que é o problema. E aí você fica se culpando, né? Quanto mais você quer pensar positivo, mais vem coisas negativas, você fica se culpando porque pensou uma coisa ruim. E aí, o que não funciona nisso? Isso vai gerar uma repressão emocional e uma culpa terrível
que vai alimentar a ansiedade, que vai desencadear em outros transtornos. E aí, o que que isso vai fazer? Vai fazer com que a ansiedade precisa ser reconhecida e acolhida e não negada. Então, você vai gerar em você algo que parece muito maduro, mas é um tipo de negação. E você pode estar negando algo que, se você assumisse, você poderia viver melhor. Aí, o que que acontece? A gente começa a querer fugir das situações que causam ansiedade, né? Evitar a falar em público, sair de casa, fazer exames, lidar com conflitos, etc. Eu falei muito isso em algumas aulas para trás, que a gente vai buscando fugas, né? E aí, por que isso não vai funcionar? Porque a fuga só vai reforçar o medo no cérebro. É preciso você entender que a gente é acostumado a lidar com o cérebro emergencial, aquilo que a gente pensa na hora. Só que dentro do nosso cérebro existe uma fossa chamada inconsciente. Tudo vai lá para dentro. E nem tudo que está lá dentro a gente tem tanto controle assim. E quando essa fossa resolve jogar para fora, que é para essa mente emergencial que a gente chama de consciente, pode vir coisa que eu não soube lidar e só vai piorar. Então, eu fugir só vai acelerar esse esgotamento do inconsciente para o consciente, que vai atrapalhar toda a minha vida, a minha caminhada.